Olá, eu sou Lenilson, seminarista da Diocese de Itumbiara, e estou no meu 5º período de Teologia. A pedido do Gleiver, venho acompanhar esse grupo com algumas formações sobre os 4 evangelhos. Será uma série de 5 vídeos. Esse primeiro vídeo vai constar justamente de uma pequena introdução sobre os evangelhos e a escrita do Novo Testamento, principalmente, e depois será disponibilizado os vídeos dos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Se tudo ocorrer bem e der certo, ao menos um vídeo por semana será postado aqui no canal do YouTube do grupo. Então, desde já agradeço ao convite do Gleiver e também espero poder estar ajudando a vocês, que têm essa boa vontade de poder aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Como referência sobre os 4 evangelhos, eu estou utilizando uma pequena obra de Romano Pena, que é sobre a formação do Novo Testamento em suas 3 dimensões, que ele vai fazer uma breve introdução textual sobre a formação dos 4 evangelhos e do Novo Testamento como um todo, e também das cartas paulinas. Do mesmo autor, indico e recomendo também justamente a ceia eucarística, que ele vai tratar justamente sobre a Eucaristia propriamente dita nos 4 evangelhos e também nos escritos paulinos. Recordando que no Evangelho de João não há propriamente dito a instituição da Eucaristia, mas se tem ao menos o discurso do pão da vida, e ele vai trabalhar com esses elementos. Desde já, essas são as minhas 2 referências para essa primeira formação, e ainda recomendo o documento da Pontifícia Comissão Bíblica, um documento de 1993, intitulado A Interpretação da Bíblia na Igreja, que vai ser um grande parâmetro para nós a fazer essa leitura da Bíblia nessa pequena formação que vamos ter. Espero não me delongar muito, não vou me ater muito às questões textuais ou até mesmo uma análise exegética textual propriamente dita, porque ainda não se tem um grande consenso dos maiores biblistas, sobre algumas formações textuais. Então, vou me ater mais a uma reflexão de tudo aquilo que eu já li, também das aulas de Bíblia estudada na universidade, no curso de Teologia, e também algumas outras reflexões pessoais. Desde já agradeço ao convite novamente do Gleiver e espero estar colaborando com o grupo. Começo com a pequena formação, nesse primeiro vídeo, mostrar alguns elementos, lançar alguns fundamentos para podermos compreender melhor os evangelhos. Mostro para vocês um pequeno mapa de Israel, que é a formação de Israel na época de Jesus. Não se preocupe em ater justamente aos nomes das cidades propriamente dito, mas apenas as regiões que eu vou marcar e indicar com a caneta para vocês terem um mapa mental ao ler os evangelhos. Aqui na região sul de Israel, lembrando que aqui é o mar, o mar Mediterrâneo, tudo aqui. Aqui está o mar da Galileia, desce o Rio Jordão até o Mar Morto, essa região que desce aqui para o Egito e vai desembocar lá no deserto, etc. Então, a região de Israel era toda essa. Aqui, ao extremo sul, se tem uma região chamada Idumeia. Aqui se tem a região propriamente dito da Judéia, que vai ser muito comum, onde está a cidade de Belém, Jerusalém, de Betânia e etc. A região da Samaria, aqui mais ao centro. Ao extremo norte, digamos assim, se tem a região da Galileia, por isso Mar da Galileia, e se tem aqui no oriente a chamada Decápole, que é a reunião das 10 grandes cidades, os 10 cidades que têm um poderio econômico muito forte aqui nessa região de Israel, propriamente dito. Então, toda essa região compõe Israel e vai ser importante destacar essas regiões, porque com muita frequência nos evangelhos será citado ao menos a região. A região. Então, para ficar bem claro esse mapa mental. Sobre ainda lançando fundamentos, destaco ainda uma compreensão judaica de como era
composto o planeta, digamos assim, né? A cosmovisão judaica sobre o planeta. Aqui tem um pequeno desenho, depois vocês podem pesquisar, né? Tem colorido e tudo mais, aqui é apenas para vocês terem uma ideia mental de como que funciona tudo isso. A cosmovisão do povo judeu e também do Oriente Antigo era de que a Terra era plana, então toda essa parte aqui é plana, né, onde nós vivemos é plano, que se tinha o arco que formava em torno da Terra. Em cima desse arco existia um oceano, ou seja, um mar, as águas. Aqui se tem o oceano da Terra, digamos assim, que encobre tudo aqui. Quando se fala dos abismos, é justamente onde não se vê o oceano que faz aquela curva, se imaginava, né, que caía em um determinado abismo, nas profundezas, o Sheol, que é bem inferior à Terra, e todo o solo como a gente conhece. O Sol, né, e a Lua e as estrelas circundava dentro dessa circunferência, ou semicircunferência, né? E essa circunferência era o poder de Deus que sustentava, né, com essas colunas celestes, essas águas de cima. Para vocês terem uma noção, quando no hebraico o céu, né, o céu, como a gente conhece, se diz Sheba Shammai, e a água Shammai. Então, Sheba Shammai é justamente as águas de lá, então as águas de cima, e por isso que eles compreendiam, né, e até pouco tempo, acreditava que o céu era composto de água, né? Por isso era azul, né? Por isso era azul. E sobre o céu, justamente existia a casa de Deus, ou seja, o templo. O templo de Jerusalém, que foi construído, né, aqui na Terra, é justamente uma tentativa de fazer uma cópia do templo de Deus lá no céu. Não é tão difícil de pensar como, por exemplo, os meus avós, até os meus pais, hoje em dia, alguns ainda se tem essa noção de que Deus mora no céu. Então, o céu é passando justamente as nuvens e depois das nuvens, justamente nessa cosmovisão de como era formado o planeta. Como a gente conhece, hoje já é um pouco mais diferente. Mas a cosmovisão judaica antiga era assim. Por que eu destaco isso? Vamos ter muita influência dessa cosmovisão justamente quando Jesus anda sobre as águas, quando Jesus também controla a natureza, quando Jesus acalma a tempestade. Porque tudo isso era atividade divina. Se Deus mora sobre as águas, somente Ele caminha sobre as águas. Então, vamos ter grandes influências nos evangelhos sobre isso. Então, primeira coisa, tenha em mente sempre esses dois mapas de Israel, com as 4 regiões, né? A Judéia mais ao sul, no centro Samaria e ao norte a Galileia, e no oriente justamente a Decápole. E também essa cosmovisão de que existiria uma abóboda celeste, que condensaria todas as águas de cima e aqui a terra seria plana. E Deus anda sobre essas águas de cima. Né? Então, para que possamos ter bem claro essa ideia. Dito isso, destaco ainda mais alguns elementos. Nesse tempo de Jesus e também de Israel, existiam 2 tipos de pessoas: os que eram judeus e os que não eram judeus. Ou seja, aqueles que eram judeus eram descendentes de Abraão e é de sangue, né? Era de sangue. E os que não eram judeus eram chamados de gentios, porque justamente não era descendente de Abraão. Tinha aqueles que se faziam judeus, ou seja, faziam a prática da circuncisão e praticava a lei. Mas ainda assim não era judeu, literalmente dizendo, porque não era descendência de Abraão. Então existiam os judeus e os não judeus. Não é tão diferente que depois no cristianismo se vai ter os cristãos e os não cristãos, ou seja, os cristãos e os pagãos. Né? Então, quando falar de gentios, é aquelas pessoas não judaicas, né? Que não era descendente de Abraão, propriamente dito. Então, se tem esses 2 tipos de pessoas nesse contexto. Eu destaco ainda que a tradição judaica é uma tradição fundamentalmente oral. Pouca coisa se tem escrito. Por exemplo, os rabinos e os grandes mestres das sinagogas, né,
só vai aparecer escritos dele no século II depois de Cristo. Então, se já se tinha, claro, né, a Torá, os 5 livros da lei, né, o Pentateuco que nós conhecemos hoje, os livros dos profetas, alguns livros já estavam fechados nessa época de Jesus, outros ainda possivelmente não, mas tudo isso era transmitido, apesar de já ter escrito, lido no templo e na sinagoga, se tinha uma versão oral, ou seja, os rabinos e também os mestres da lei aprendiam da escrita e traduziam para a vivência. Então, essa vivência era transmitida oralmente, não tinha por escrito, propriamente dito. Não quer dizer que desentoava do escrito do que era transmitido oralmente, mas a tradição judaica sempre foi de passar de pai para filho e também o aprendizado justamente via oral, né? Por exemplo, quando o filho se completava a maioridade, se tinha a transmissão completa da lei, né, dos 5 primeiros livros da Pentateuco, justamente oralmente, né? Porque não, o livro em si era muito caro, né? E até mesmo para o judeu, tocar nas letras sagradas é um pecado grave, né, digamos assim. É infringir a lei de Deus, porque ali está a lei de Deus, ali está a palavra de Deus. Então eles não tocam mesmo na palavra. Então, tradição muito oral. Por que eu digo isso? Os primeiros escritos de Jesus é justamente que vem sobre ele, né, escrito por seus discípulos, é fruto dessa tradição oral, né, que a comunidade recebeu dos apóstolos, os apóstolos receberam de Jesus e os apóstolos passam para os seus discípulos vão repassando para as comunidades. Então se tem essa dinâmica justamente oral. Né? Ainda destaco ainda que as primeiras comunidades cristãs, então, que bebem dessa tradição oral, têm um grande apreço pelos episódios vividos por Jesus, né? E nesse sentido, justamente, eles vão colocar por escrito aquilo que é essencial para a fé. Não vão se preocupar com muitos elementos tão, às vezes, podemos dizer assim, supérfluo para eles naquela época. Então, eles vão colocar por escrito, as comunidades cristãs, aquilo que precisava ser colocado para fundamentar a fé e conseguir transmitir essa fé aos demais. Né? Nesse sentido, já destaco também algumas questões mais práticas e também de cronograma, né? De pensar numa linha do tempo, digamos assim. Nós compreendemos que Jesus, né, viveu, digamos assim, na região da Galileia, em Nazaré, que é o extremo norte, digamos assim, justamente uma vida meio que escondida, com Maria e tudo mais, foi o que a tradição nos trouxe até hoje. Né? Então, até os 30 anos, ele ficava, digamos que, em casa né, com a sua mãe. E depois dos 30 anos, ele vai até o Jordão e é batizado por João Batista e tudo mais que os 3 evangelistas e depois João vai descrever um pouco mais sobre esse batismo. Então se tem essa noção. E morre justamente aos 33 anos. Então ele tem dos 30 ao 33, 3 anos, digamos assim, de vida pública. Então o que chegou até nós na tradição. Essas datas hoje já são um pouco contestadas por inúmeros biblistas, né? Mas vamos manter com essas datas, né, como chegou até nós. Se nós pensarmos, né, que o nosso calendário ele começa a ser contado a partir da encarnação do Verbo, ou seja, no ano 1 em que Jesus nasceu, né, encarnou-se no seio de Maria e nasceu. É ali que começa a contagem do nosso ano, do nosso calendário. E hoje estamos em 2020, então, do ano 1 até o ano 30, Jesus ficou na região de Nazaré, possivelmente, com a sua mãe, sua família, né? José possivelmente já faleceu e tudo mais. E depois ele começa sua vida pública e encerra aos 33 anos, né? 3 anos. Alguns vão dizer, alguns biblistas, que Jesus pode não ter nascido na nossa contagem no ano 1, mas pode ter sido anterior a esse ano. Né? Então, se tem uma certa embate nesse sentido.
Também os primeiros escritos começam a aparecer no ano 47 ou depois do ano 47 a 49, né, mais ou menos a faixa etária, com a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Pelo menos no cânone bíblico que chegamos até nós, é a carta, e incontestavelmente por todos os biblistas, é a carta mais antiga, o escrito mais antigo do Novo Testamento que temos. Então, primeira carta aos Tessalonicenses de São Paulo, né, que pode ter sido escrito entre os anos 47 aos anos 50 depois de Cristo. Então, se a gente pegar a faixa etária de que Cristo, né, faleceu com o ano 33, então, aí mais ou menos 17 anos depois começa a aparecer os primeiros escritos. Não que não possa ter sido escrito coisas anteriores, né? Pode sim, não se descarte essa possibilidade. Mas que chegou até nós, pelo menos, é a primeira carta aos Tessalonicenses, de Paulo, né? O mais antigo. Depois, né, do ano 67, principalmente, até os anos 100, né, encerrando aí o primeiro século, né, do ano 1 até o ano 100, se tem uma grande quantidade de escritos sobre Jesus. E entre esses escritos estão os evangelhos. Então, do ano 67 até o ano 100, mais ou menos, se tem toda essa coleção que nós conhecemos hoje, já tudo escrito. Né? Se tem alguns elementos sobre a escrita que se podemos discutir, né, se foi realmente escrito por esses autores ou não, e etc. Por quê? Se nós pensarmos que a imprensa só foi construída, né, só foi desenvolvida no século XVI, praticamente, final do século XV, começo do século XVI, como que se dava então esse processo de escrita? O Novo Testamento foi escrito em grego, e o grego, se vocês pesquisarem, né, é um idioma que é muito desenhado. Então, às vezes, uma fala e precisa ser pronunciado perfeitamente, né? Como também o latim, né, são línguas vocálicas, e que precisa ter uma pronúncia muito correta para poder compreender melhor e colocar por escrito. Por que eu digo isso? Como que se fazia, então, digamos, a cópia desses textos? Como eu estou falando com vocês, possivelmente alguém vai estar com um caderninho aí do lado e vai estar escrevendo alguma coisa. Nem todos que estão me ouvindo agora, nesse momento, vai conseguir me acompanhar justamente na escrita. Então, ou vai pular uma palavra, ou vai pular uma frase, né? Ou vai, enfim, né? Vai entender ou sintetizar aquilo que falou, aquilo que eu estou falando, né? Intencionalmente? Não, não, né? Mas justamente para conseguir acompanhar. Então, como que era feito essas cópias? Muito parecido com o nosso processo hoje, né? Que eu estou falando aqui com vocês. O mestre chegava em um lugar, né, e todos os copistas, né, muitos monges né, cristãos que sabiam ler e escrever, sentavam-se nas suas mesas, escrivaninhas, e colocavam os papiros sobre a sua mesa. E ali o mestre começava a ditar a carta. Então começava: Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No princípio, e começava a falar. Então cada copista tinha que desenhar a letra e escrever, né? Então a cópia era feita desse jeito. E como dei esse exemplo entre nós, alguns sim pode ter entendido algo errado, né? Ou pode ter acrescentado uma palavra a mais, ou pode ter explicado um termo melhor, né? Então, assim, intencionalmente, algumas coisas sim, outras talvez não, né? Então, por que eu digo isso? Porque no século XVI, final do século, colocar o século XVI principalmente, né? Com a reforma luterana, protestante, a revolta também, né, protestante, se começou a questionar justamente a autenticidade dos textos bíblicos, né? Se tudo realmente aquilo que foi feito, aquilo que foi escrito chegou até nós, realmente era verdadeiro, né? Se não foi, digamos, uma invenção da igreja para tentar ludibriar os seus fiéis, né? Então, infelizmente, se teve, e até hoje, se tem uma corrente forte que pensa desse jeito, né? Se pensa assim. Mas vamos trabalhar isso um pouco daqui a pouco. Então, se tem esse cronograma, digamos assim, esse cronológico, né, esse mapa cronológico, precisamos ter em mente, né? Continuo ainda com algumas informações.
Então, se teve essa transmissão de todo o Novo Testamento oral e depois se colocou por escrito, né? Tudo colocou-se depois por escrito. E até hoje não se tem como ao certo definir precisamente qual é o gênero literário desses livros. Por quê? Existem inúmeros movimentos que trabalham dentro do próprio texto. Existem inúmeros, então, movimentos literários ou gêneros literários que trabalham e são observados dentro do próprio texto. Então, dentro de um livro pode conter vários gêneros literários, né? Então não se tem como definir exatamente, precisamente um gênero literário nesse sentido. Cito alguns só para que vocês também percebam ao ler os textos, né, essas nuances desses gêneros literários. Por exemplo, se tem o gênero literário romântico, né, que são os escritos amorosos, né, de personagens fictícios, né, por exemplo, né, todo essa tradição e esse movimento espiritual entre Deus e o seu povo, né, essa relação amorosa entre essas duas pessoas, né. Deus, né, que desposa Israel, né. Então, Jesus que desposa a sua esposa, né, desposa a igreja como esposa, né. Então, se há digamos, esse gênero também dentro, né, dos próprios livros. Se tem uma outra, que é chamada aretologia, que é muito comum na tradição grega, principalmente, que é justamente essa exaltação celebrativa dos grandes benefícios de Deus. Então, se tem da divindade se celebrava os grandes feitos desse Deus, né? Por exemplo, a criação, que é um grande feito de Deus, e que se celebra, né? A remissão, a redenção, a salvação, né? São os grandes, né, imensos feitos de Deus, como também o seu próprio amor. E se tem o mito, né, que é a dramatização sobre os fatos, que isso depois do século XVIII até o final do século XX, né, há pouco tempo, se tem um grande questionamento e tentativa também de tirar tudo aquilo que os discípulos acrescentaram em Jesus Cristo, que não pertence a Jesus. Então, tentou dissociar o que foi falado sobre Jesus do que realmente Jesus escreveu, né? Como se ele pudesse ter escrito alguma coisa que não se sabe. Pelo menos não chegou até nós algum escrito próprio de Jesus, né? Então, tentou-se retirar, alguns vão dizer, purificar o texto, retirar aquilo que foi acréscimos dos discípulos, por exemplo, uma dramatização, né? Colocou em Jesus um superpoder e etc., né? Ou criou-se um personagem quase que um super-homem, né? Um herói e tudo mais, sendo que Jesus não seria tudo isso. Esse é uma tentativa de alguns biblistas, principalmente protestantes, aí entre os séculos XVIII até o século XX, mais ou menos, né? Que a igreja não aceita. Pode ter acontecido certos exageros? Pode sim, né? Porque às vezes podemos querer, para enfatizar alguma ação de alguém, a gente coloca um grande peso sobre essa ação da pessoa, né? Mas não tem como a gente saber o que foi e o que não foi, não tem como a gente dissociar tudo isso, né? E também se tem uma chamada técnica do Midrash, que é justamente um relato e digamos assim, uma interpretação do Antigo Testamento feita principalmente na sinagoga, que buscava na liturgia, ou seja, na celebração dessa palavra, atualizar essa palavra. Então, digamos assim, os textos do Novo Testamento era justamente uma leitura midrástica, né, o termo correto, né? Uma leitura litúrgica para atualizar os feitos de Jesus Cristo naquela comunidade. Não só naquela comunidade especial, mas observar toda essa história de Jesus para que aquela comunidade pudesse viver e praticar todas as bem-aventuranças, né? Todas as ações de Jesus Cristo, né? E se tem também chamados os ditos, sobre essa técnica do Midrash. Um grande exemplo dessa técnica está no discurso de Santo Estevão, no Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Né? Depois vocês podem fazer essa leitura, em que Estevão faz toda a narrativa da história da salvação, desde a criação
até o cume, né, o pico da criação, que é Jesus Cristo. Então se tem essa relação. E também se tem os chamados ditos do mestre, né, que são os contos sobre os grandes mestres em forma de anedotas, né, em forma de histórias, por exemplo, em formas de parábolas. Né. Eu cito um exemplo que pode ser, né, sobre o bom samaritano, em que há pouco tempo vivemos a campanha da fraternidade, justamente sobre o bom samaritano. Então, Jesus, esse grande bom samaritano, que agora se tornou um personagem de uma parábola, né, de uma anedota, né, de um conto. Então, esses ditos do mestre. Né? E também se tem chamado biografia. Nós não podemos pensar a biografia como nós conhecemos hoje, né? Como se tem muitas biografias e autobiografias hoje, né? Aquela pessoa que escreve sobre a sua vida, né? Ou seja, eu nasci no dia tal, do mês tal, do ano tal, na cidade tal, né? Estudei em tais e tais colégios, né? Frequentei tais e tais faculdades, etc. Então, assim, hoje se precisa para uma biografia completa, dados específicos, né? Para que comprove a sua existência, digamos assim. Não era comum nesse tempo essa biografia propriamente dita. Não era comum. Né? Então, se a gente pensa os evangelhos como uma biografia de Jesus, precisamos pensá-lo como não como esse dado específico e preciso sobre Jesus Cristo, que eles não estavam preocupados tanto com essas minúcias e nuances tão precisas assim. Então precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque nos próprios evangelhos e até mesmo em todo o Novo Testamento, como o Antigo Testamento também, não é tão problemático, se pode ter certos erros, por exemplo, geográficos, né? Se pode ter erros, às vezes, de datas, né? De nomes. Então, assim, não quer dizer que eles erraram, então tudo que eles falaram digamos, se vai por água abaixo. Não é isso. Né? Porque eles não estavam preocupados com essa precisão histórica, geográfica, localizada. Né? Eles não estavam preocupados tanto com isso. Apesar de ter muita coisa certa nisso tudo. Né? Tem muita coisa certa. Né? E digamos assim, os deslizes são bem menos, são bem menores, né? Em vista dos grandes acertos. Né? Então não é porque que tem um erro que desconsidera tudo feito. Então, a gente precisa pensar essa biografia, né, esse gênero literário como biografia, justamente como uma tentativa dos escritores mostrarem os aspectos mais relevantes da vida de Jesus. Né? E esse era o objetivo, digamos assim, último, né? Mostrar os aspectos mais relevantes da vida de Jesus para aquela comunidade específica, para que elas pudessem observar a fé e viver a fé. Né? Crer e viver, tornar-se discípulo de Jesus Cristo. Então, precisamos ter em mente tudo isso. Eu destaco ainda, já encerrando essa primeira parte, né, desses elementos que precisamos falar sobre, se tem... por que sobre o gênero literário ainda, né, para a gente encerrar esse assunto do gênero literário. Se a gente pensar toda a literatura do Novo Testamento, nós vamos, apesar de que tem algumas cartas, por exemplo, de Paulo, com um rigor muito bem elaborado, né? Um rigor literário muito forte, né? Por exemplo, a carta aos Romanos, né? Que tem uma preciosidade incrível, assim, né? Uma coesão e uma coerência interna muito, mas muito incrível. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos também, né? Porque eles já têm um certo amadurecimento na compreensão de Jesus Cristo, né? Então, os demais escritos, digamos assim, do Novo Testamento, e aqui eu cito principalmente os evangelhos, né? De modo muito geral, a sua escrita e a sua forma de transmissão ela é muito simples. Né? Existe uma simplicidade tanto na escrita como no modo de elaborar todo o texto que o gênero literário ou a gente tomar esses livros como uma literatura seria quase que uma afronta à própria literatura. Né? Principalmente como chegou para nós esse conceito de literatura. Né? Por exemplo, hoje temos inúmeros e grandiosos literários, né? Monteiro Lobato, Machado de Assis, né? Cora Coralina, por exemplo, mais próximo a nós. Enfim, tantas pessoas que têm inúmeras obras com uma beleza e riqueza literária muito grande, né?
o que não desmerece também esses livros, né, que vamos trabalhar. Por que eu falo isso? Os próprios autores desses livros, eles desaparecem completamente, digamos assim, para que Jesus possa aparecer. Então, os próprios autores desaparecem para que o personagem principal apareça. Meio que Jesus aparece por si mesmo, né? Não fica, digamos, preso ao seu próprio autor que está escrevendo o livro propriamente dito. Então, por que tudo isso? Há alguns biblistas, e também aqui eu destaco Romano Pena, justamente porque os evangelhos e o Novo Testamento, no geral, eram para ser escutados. Eram enviados à comunidade e o mestre, né, no caso, lia todos esses textos. Quanto mais simples era a escrita e a fala, mais fácil das pessoas gravarem. Então, lembra-se da tradição oral, sempre tradição oral, né? Ou majoritariamente tradição oral. Então, a leitura mais leve, a leitura mais simples era para gravar mais. Então, esses escritos eram mais para escutar com os ouvidos do que ler com os olhos, né? Sinteticamente, é esse o grande objetivo. Se tem então 4 evangelhos, sendo que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, né? Porque os três se têm um mesmo olhar, os três observam Jesus de uma mesma ótica, né? Por isso sinótica, né? Do mesmo olhar, da mesma ótica, né? Diferente de João, que já é uma reflexão mais teológica sobre Jesus Cristo. É um tratado um pouco mais complexo, até mesmo de se estudá-lo, né? Então, se tem essas nuances todas. Já no século II, né, se tem Pápias de Hierápolis, no século II, ali por volta do ano 140, 150 aproximadamente. Quem fala desse Pápias de Hierápolis, né, é Eusébio de Cesaré, na sua obra História Eclesiástica, porque não se tem mais obras, não tem obras, né, não sobreviveram, digamos assim, obras desse Pápias de Hierápolis, né. O que se tem são menções de Eusébio de Cesaré. O que diz sobre esse Pápias, né? É ele que dá, digamos assim, apresenta por primeiro os autores dos evangelhos, né? Os escritores. Porque diferente das cartas paulinas, por exemplo, que ele mesmo assina, a maioria das suas cartas tem a assinatura de Paulo ao fim, os evangelhos não se tem, né? Não se tem. Então, quem dá esse nome, ou pelo menos que chegou até nós esse nome, é por Pápias de Hierápolis, né? Que se sobrevive na obra de Eusébio de Cesaré. Destaco ainda que Mateus e Lucas se tem como fonte principal o Evangelho de Marcos, que possivelmente é o evangelho mais antigo, porque tudo que tem em Marcos se tem em Mateus e Lucas, né? Basicamente, fundamentalmente, apesar de que se tem as suas especificidades, ou seja, existem coisas que tem em Mateus que não tem em Lucas, por exemplo, e nem em Marcos. Então, são 3 evangelhos que comunicam diretamente entre si com as suas individualidades, especificidades. Digamos, essa especificidade de cada um se dá o nome de uma quarta fonte, chamada fonte Kelly, né? Que é propriamente os ditos de Jesus, né? Sumamente, assim, né? Cito alguns exemplos, né? Por exemplo, em Mateus se tem a parábola do joio, no capítulo 13, né? Que não tem nos outros 2 evangelistas, e em Lucas se tem a parábola do filho pródigo, né? No capítulo 15, que não se tem nos demais evangelistas. Então, se tem algumas individualidades e especificidades de cada um deles. Então, basicamente é isso. E já para encerrar, cito apenas mais um elemento. Se tem nesse tempo também, como havia já mencionado, possivelmente já ali no ano 33, com a morte de Jesus, depois se tem a Ascensão, que nós celebramos liturgicamente recentemente, e também agora Pentecostes, né? A festa de Pentecostes. E depois de Pentecostes começa-se, digamos assim, a vida pública agora dos discípulos, que aprenderam do Mestre, que agora começa a instalar e também fundar comunidades. Então, possivelmente em 33 já se tem algumas comunidades fundadas, até mesmo aqueles mais próximos aos apóstolos e aos discípulos de Jesus, né? Se a gente recorda aqueles 72,
e os 12, né? Então se tem já algumas comunidades formadas para que desde já se tenha alguns cristãos, né? Já se tem alguns cristãos provindos tanto do judaísmo como também dos gentios, né? Lembram que se tinha dois tipos de pessoas, os judeus e os não-judeus, chamados gentios. Então se tinha provindo desses dois lugares. Mais posteriormente, depois do ano 40, 45 aproximadamente, se começa a fundar as comunidades paulinas, né? Que se tem as grandes cartas de Paulo, que sobreviveram até hoje para nós e que compõem o Novo Testamento. Então se tem essas comunidades paulinas. Então se tem basicamente três tipos de comunidades cristãs. Os cristãos que eram provindos do judaísmo, esses cristãos pregavam mais uma visão apocalíptica e ética, né? Apocalíptica e ética de Jesus. Então eles enfatizavam mais essas duas realidades. Isso vamos perceber muito no Evangelho de Mateus, quando estudarmos ele, porque fundamentalmente Mateus escreve em uma comunidade judaica cristã, fundamentalmente, né? E se tem os cristãos helenistas, ou seja, aqueles cristãos provindo dos gentios, né, do povo que não era judeu, e que depois nós vamos chamar de pagãos. Né? Então, são os cristãos que provindo do paganismo, né, que não eram judeus, e que enfatizavam nessa, digamos assim, no superpoderio de Jesus, né, nos seus milagres, nos seus feitos, né, nos seus feitos, digamos, divinos. Então, você tinha essa grande nuance da divindade de Jesus, propriamente dito, nessas comunidades. Né? E por fim, se tinha os cristãos provindo, então, dessas comunidades paulinas. Se a gente se recorda, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, a grande discurso de Paulo justamente sobre a cruz e a ressurreição. Então se tem, nessas comunidades já paulinas, esses dois pilares da fé, a cruz e a ressurreição. Então, dito isso, encerro esse primeiro bloco, né, de formação, né, que vamos tratar justamente, que tratou justamente desses, lançar esses fundamentos para começarmos propriamente dito os evangelhos. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo, ou então entre em contato com o Glaiver, ele tem o meu contato, e a gente vai debatendo e discutindo um pouco mais. Ok? Muito obrigado, um forte abraço.